Vamos lá, segundo bloco da nossa aula. Paramos o bloco anterior, ou melhor, findamos o bloco anterior falando do artigo 151, tá? que nos traz a questão dos crimes contra a inviolabilidade da correspondência. Migramos para o artigo 152, que traz referência a questões de correspondência comercial. Tá? O que diz o artigo 152? Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Veja bem, então aqui é uma referência específica às correspondências que têm interação de contexto e de extensão comercial. Tá? Esqueçam as abordagens do artigo 151 quando falávamos da questão de correspondência de maneira geral. Agora é especificamente focado na questão comercial. E o artigo ele é denso, mas nós vamos falar dele agora dividido. Primeira parte, abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial. Então, se refere à pessoa que abusa da condição de ser sócio de uma empresa ou empregado, tá? Questão comercial e industrial. Para, num todo ou em parte, sonegar, subtrair, tá? Correspondência que traga informações relativas àquela questão comercial. É preciso que haja essa relação comercial, tá bom? A pena desse crime é de detenção de 3 meses a 2 anos. E no mesmo artigo 152, o parágrafo 1 nos diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Ou seja, quando tem essa afirmativa que somente procede mediante representação, é preciso que nós tenhamos claro que esse tipo de crime só vai ter andamento, só vai ser apurado mediante a representação da parte ofendida. É preciso que quem se sentiu ofendido, quem foi a vítima, procure as autoridades competentes e faça efetivamente o que tem que ser feito para que, mediante representação, se dê andamento à possível imputação desse crime baseado no artigo 152 do Código Penal. Tá bom? Seguindo, agora o artigo 153 dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Veja bem, então, nós estamos fatiando as questões para que fique claro e possibilite um entendimento individual, mesmo que os assuntos sejam, em determinado momento, parecidos. Mas o objeto é diferente. Tá? Quero que vocês entendam que o objeto ele é diferente. Tá? Então, o artigo 153 traz o seguinte: divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de quem é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Ou seja, existem situações em que é preciso manter o sigilo, principalmente quando situações que envolvem questões de negócios, etc, ou pode causar qualquer tipo, nem só de negócio, mas informações que podem causar prejuízo a outrem. Em havendo alguém que, sem ter nenhum motivo, nenhuma causa, uma justa causa, tá? Comete o ato de cometer a inviolabilidade, tá? E vem causar prejuízo a outrem, ele vai ser enquadrado na questão do artigo 153, que tem a pena base de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja bem, 1 a 6 meses ou multa. Veja que essa parte é leve. Tá? Mas aí nós nos deparamos com o parágrafo 1º desse artigo 153, que diz o seguinte: somente se procede mediante representação. A mesma coisa do 152. Somente essa espécie de crimes vai ter andamento efetivo mediante representação. Caso contrário, não sai do lugar. Tá bom? Parágrafo 1º, a linha A. Falamos do parágrafo 1º, agora parágrafo 1º, a linha A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas assim definidas por lei, contidas ou não em sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Aqui faz referência a questões envolvendo a administração pública. Então é divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas ao contexto interno que interage com o quê? Com a administração pública. Caso específico e direcionado. E a pena para esse caso de detenção de 1 a 4 anos. E a multa, veja a diferença. 1 a 4 anos mais a multa, não é eu. Tá? Olha o peso que dá. Parágrafo 2º, ainda, deste referido artigo 153, diz o seguinte: quando resultar de prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Aí, se da ação causar algum prejuízo para a administração pública, a ação passa a ser incondicionada, não precisa mais ter representação.
tá? Aí pode o próprio MP dar andamento, tá? Ou algo do gênero. Por quê? Porque há um prejuízo configurado a quem? À administração pública. Esse é um caso específico, detalhado, individual, que tem que ser entendido, tá bom? Pessoal, seguindo, veja bem que nós estamos abordando alguns artigos sequenciais, mas esses artigos sequenciais nos traz crimes leves, crimes pequenos, mas que no contexto da interpretação penal nós temos que abordar. Vocês, enquanto alunos e operadores do direito, precisam saber, tá, o que o nosso código nos apresenta, que ferramentas ele traz e em que momento cada ferramenta doutrinária, cada artigo se enquadra e aonde. Por isso que eu estou abordando com vocês essas pautas menores também. Tá bom? Podia passar por cima e direto para as pautas maiores, mas o contexto da didático tem que ser de um todo no direito penal. Bom, próxima abordagem, violação do segredo profissional. Veja bem, nós ainda estamos falando de violação, tá? E essa pauta é uma pauta extensa. Mas, por exemplo, quando a gente faz a abordagem em cima da violação do segredo profissional, que está referido no artigo 154 do referido Código, que diz o seguinte: revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Veja bem, revelar a alguém, quando a gente fala de segredo profissional, pode envolver, por exemplo, um segredo de uma empresa. Uma empresa pode ter um case de sucesso, e é um segredo dentro da empresa. Tá? E aí alguém, tá, sem justa causa, em ciência de uma função, tem a função específica, ele divulga aquela situação. Em configurado, nós teremos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? E no mesmo artigo 154, o seu parágrafo único nos traz a seguinte referência: somente procede mediante representação. Essa configuração é a mesma que eu falei nos artigos anteriores, de contexto similar, tá? De análise semelhante. Tá? Bom, mas o artigo 144 se apresenta com ramificações importantes e difíceis de interpretar muitas vezes. Tá? E nós vamos abordá-las agora. Em que termos? Primeiro, o artigo 154, a linha A. O que diz lá? Invasão de dispositivo informático. Gente, isso hoje é muito comum. É muito comum. Tá? O que diz o artigo 144, a linha A? Invadir dispositivo informático alheio, conectando ou não a rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir danos ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pessoal, o que está nesse parágrafo todo aqui nesse artigo? Invadir, hacker, tá? Invadir invadir conta bancária para desviar dinheiro. Essa questão trata da invasão do dispositivo informático. Por quê? Porque toda a movimentação eletrônica ela passa por um contexto informático. Por isso que o artigo 154, na sua linha A, engloba essas situações. Tá? Então, o que acontece? Não é só eu dei um exemplo, mas também de informações relativas a questões que possam passar por essas situações. Tá? A pena para o artigo 144, a linha A, é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Lembrando que vocês podem ficar na dúvida. Mas, professor, se ele entrou na conta e tirou o valor, nós estamos falando da configuração da invasão. Em ele mexendo, nós vamos ter mais um crime de furto. Então, é só para vocês não misturarem uma coisa com a outra, tá bom? O parágrafo 1º do artigo 154, linha A, diz o seguinte: na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Ou seja, o que está definido no caput é a questão de vir invadir dispositivo informático para fazer todas as opções que a gente falou. Na mesma pena de 3 meses a 1 ano e multa, vai incorrer quem produzir um software desse tipo, espião, quem oferecer, quem distribuir ou vender. Qualquer uma dessas searas vai permitir o enquadramento no artigo 154, linha A. Ponto. Tá? Bom, seguindo a abordagem do 154, que é um artigo bem denso, a linha A. O parágrafo 2º diz o quê? Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Ou seja, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão
efetiva do conteúdo informático resultar em prejuízo econômico. A questão do invadir uma conta bancária do cara e tirar o valor. Então a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3, tá bom? Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, mensagens de pessoas, nudes, questões de pessoas íntimas, de fotos, etc. A pena passa de reclusão de 6 meses a 2 anos, dá uma crescida boa. Multa se a conduta não constituir crime mais grave, senão você não tem mais a somatória do crime mais grave. Pessoal, parágrafo 4º desse mesmo artigo. Na hipótese do parágrafo 3º, que diz lá que é a questão de invadir, obter informações privadas e segredos, tá? Aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro de qualquer título dos dados ou informações obtidas. Ou seja, tá? Se houver qualquer comercialização, eu obtive informações e vendi, cai no parágrafo 4º. Tá? E o parágrafo 5º do artigo 154, a linha A, nos traz o seguinte encaminhamento. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade, 1/3 à metade, se o crime for praticado contra presidente da República, governadores ou prefeitos. Inciso 2º, presidente do Supremo Tribunal Federal. 3º, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal. Tá? Inciso 4º, dirigente máximo da administração direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ou seja, a pena base do artigo 154, a linha A, tá? Que é de 3 meses a 1 ano e multa, vai aumentar de 1/3 à metade se for cometido o crime contra presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, Assembleia, Câmara de Vereadores, dirigente de administração direta ou indireta da esfera pública. Tá? Nessas opções todas que eu citei, a pena pode ser aumentada em 1/3 à metade. Tá bom? Aqui nós findamos o artigo 154, a linha A. Até o próximo bloco. Um abraço.